a conhecer, tenho um confronto de poder com o Furriel, que também deu origem a uma grande discussão, e começaram os meus problemas de consciência, mais problemas de consciência, 30 e tal anos depois de eu não ter encontrado nunca a formulação para este. Eu não sabia se isto ia dar novela, se ia dar uma literatura memorialística, se ia dar um relato. E encontrei, como vos disse, a conversar com o Luís Graça, esta solução. Que para mim foi a melhor solução, porque depois, com 500 eurogramas que mandei à minha mulher e com outras memórias, quando as pessoas dizem, mas você se lembra do nome de toda a gente? O nome de toda a gente guardei sempre, dos soldados. Havia 3 ou 4 em falta, não me lembrava do Moli, que é uma história espantosa que eu conto aqui, que é um soldado que apanhou um tiro no olho de raspão. Eu disse assim, mas como é que é possível apanhar um tiro no olho de raspão? Eu disse assim, é tão possível como o Brandão que morreu porque um galho de arma entrou na G3, no gatilho da G3, no à frente, ele apanhou o tiro na fronte. É tão possível como isso. Os acidentes, né? Conto vários erros de acidentes, tenho aqui um caso com o Pina, que ele meteu um dedo mindinho na G3, por exemplo. Quem é que acredita? Uma vez falando com um perito em balística, disse, isso é uma probabilidade de 1 para 1 milhão. As pessoas escorregarem o dedo e ficar o dedo lá dentro. Estes são os episódios, porque a guerra é isto, quer dizer, a guerra não é o grotesco. A guerra tem todos estes episódios que temos na nossa vida cotidiana, num clima completamente anormal, que é a tensão da guerra. É só isso. É isso que nos diferencia. Bom, e portanto eu vou-me adaptando, vou procurando compreender o crioulo, vou procurando compreender os hábitos dos soldados, vou tendo os primeiros confrontos, porque eu chego quase à volta do Ramadão e os soldados, eu verifico que começam a cair cansaço. Portanto, é a discussão, é o ter que ler o Corão para discutir com o padre. É as dívidas dos soldados. Eu venho aqui as cartas, que eu acho que são muito interessantes. Eles tinham livros do género 100 cartas de amor, etc. E então, aquelas cartas que eu recebia, a pedir-me 100 pesos, 300 pesos, de adiantado. Se eu podia vender um par de sapatos que eles tinham. Mas eu não preciso de sapatos. Esses sapatos devem ser moda, porque nós os encontramos aqui. Portanto, tudo isto, eu tinha muito pudor que isto parecesse o exótico. Isto não é o exótico. Isto não é a fotografia do bilhete postal. Isto são seres humanos que vivem comigo. Eu comando em Missirah, que era um fim do mundo. De facto, é um fim do mundo. 2 pelotões, que é um pelotão de caçadores africanos e um pelotão de milícias. E depois tenho a responsabilidade de outro destacamento, que o Luís também conheceu bem, que é a Finete, que é numa bolanha a 4 km de Andadinca. Tínhamos uma estrada que era onde passava um burrinho e nada mais. Quando o burrinho se enganava, quando no rodado saía, o burrinho ia para lá dentro, e eram 2 dias a rebocar o burrinho para outra vez para dentro daquele fio de estrada. E, portanto, Finete é-me indispensável porque é a segurança de Bambadinca e é ali que eu tenho ou tento fazer patrulhamentos para, do outro lado, evitar mais contactos entre o PAIGC e as populações que fazem jogo duplo, que é Mero, Santa Helena e Faro. Essa região onde eles vão buscar vacas, vão recrutar militares e vão obter informações como obtêm no mercado de Bambadinca, porque se disfarçavam perfeitamente, tiravam a farda, punham um pano à volta e os outros não vinham, de um modo geral, denunciar. Portanto, é esse o primeiro contacto, a questão de poder com o Furriel, que estava como comandante daquela força local, que depois vai ser um oficial da primeira Companhia dos Comandos Africana, o conhecimento da língua, todos estes problemas administrativos e uma decisão que eu tomo, que vem aqui contada, e que foi sempre também um dos motivos de pudor. Eu disse, eu vou conhecer todo a minha zona, até ao limite. Portanto, eu começo a sair semana a semana e a fazer patrulhamentos de dia e meio. E, portanto, eu chego em agosto, em fins de setembro, eu conheço a presença do PAIGC na minha região. E é uma presença, digamos, muito preocupante. Como não tenho, infelizmente, não pude trazer um data show, isto explicava-se bem, percebia-se,
Portanto, é um esporão, o Regulado do Cloro é um esporão numa margem do rio Geva, infletido, como vos disse, para a Mata do Oio, aonde passa ali perto o chamado Corredor de Morés, que é uma das zonas mais importantes, mais influentes do PAIGC, por duas razões. Porque o Morés liga ao Oio e no Oio estão as principais bases. Está um corredor por onde, do norte, perto de São Domingos, o PAIGC traz e leva os seus abastecimentos, as suas armas pesadas, e cambam no Geva, em canoas, que eu não vi, porque essas canoas estavam mais ou menos perto de Chalé, cambam para a zona da Aldeia Formosa, para Fulaponda. Portanto, isso não era uma guerra que eu tivesse a responder. E agora vou para a minha principal atividade. Todos os dias tínhamos que ir a Mato de Cão. Mato de Cão é na entrada do Geva Estreito. E era aí que o PAIGC tinha a possibilidade de destruir os barcos da Marinha de Comércio. Ou as lanchas que traziam abastecimentos até à zona do Chime, e aí os ataques eram do outro lado, eram em Ponta Varela. Eu não respondia pelos ataques a Ponta Varela, eu só podia responder pela segurança de Mato de Cão, que é em frente ao Chime, mais à frente dentro do Geva, num dos sítios mais lindos do mundo, que eu procuro aqui exaltar e glorificar, que é este Mato de Cão. E todos os dias fazíamos Missirá, Mato de Cão, Missirá. São 25 km. Com temperaturas, às vezes, de cerca de 38 graus, e quem já esteve na Guiné sabe que 38 graus é época seca, não tem nada a ver com 38 graus ali em Cuba ou Vidigueira, é muito diferente. E com intempéries, com chuvas diluvianas, etc. Todos os dias, mas houve 7 vezes que eu fui 50 km. Isto é, cheguei, e o Teixeira das transmissões, com ar de sentidos pésamos, e disse: daqui a 2 horas é preciso sair. E eu saí. Todos os dias íamos a Mato Cão, e eu conto aqui o que eram as nossas idas a Mato Cão. Inventei 14 itinerários diferentes para evitar, e nunca tivemos nenhuma emboscada. Encontrávamos de vez em quando aqui cartuchos, Almeida a Mato Cão, que eles enganam-se e estão a dinamitar um dos pontões que resistiu. O pontão subiu e desceu e ficou lá. E quando me aproximei, fomos picar, não havia absolutamente nada. Conto-vos as primeiras operações, sobretudo na região do Chime, onde participei, anedóticas. Anedóticas porque os majores das operações estavam num gabinete com ar-condicionado, viam os rios e diziam assim: passa-se por aqui, a outra força vem para lá. Agora, na prática, isto nunca acontecia. Primeiro, nevoeiro. Segundo, o guia disse que estava perdido. Bom, de modo que a nossa vida era, muitas vezes, de profunda decepção e, sobretudo, não se explicava. Eu nunca tive, digamos, uma relação espacial entre o PAIGC e as nossas tropas e as nossas populações. Juro-vos que não tive. Não me deram 5 minutos de atenção a explicar qual era a importância e, sobretudo, os nexos entre o PAIGC de Madinha, Galela, com ligações ao Morés. Nunca me explicaram o relacionamento destas forças com as forças da zona do Chime e da zona do Corval, como o Galo Corval. Eu não percebia. Só me chamavam e, farás o favor de dizer se era assim, se não era, Luís Graça: amanhã há uma coluna, são 30 viaturas civis, você põe uma apanhar à frente. Apanhar, para quem não sabe, era uma viatura completamente inútil na Guiné, tinha sido usada por Marshal Rommel com a Africa Corps. Eu nunca percebia como é que se podia pôr uma viatura daquelas à frente. Um forninho, não sobrava um pedaço de chapa, e levava uma metralhadora, que era uma Dreisser, também, no tempo da Segunda Guerra Mundial. Bom, eu então metia uma GMC, depois discutia com a Daimler, com a pessoa da Daimler, para ir em 3º ou 4º lugar, porque eu achava aquilo um disparate completo. Então ia uma GMC, uma viatura muito pesada. E depois íamos intervalando as viaturas civis. Nós não precisávamos nos preocupar com a segurança, porque as forças
entre Bambadinca e o Chitol, eram eles que montavam a segurança. Nós só tínhamos que, com chuva ou com a canícula, tínhamos que sair às 6 da manhã e chegar à volta das 11 da manhã, fazer aqueles sensivelmente 60 km a correr. Os civis saíam, entravam outros, e portanto invertíamos a posição da coluna e chegávamos depois sensivelmente outras 5 horas, portanto às 4, 5 da tarde chegávamos, e as forças que estavam em Nansango ou que vinham do Saltinho, na zona da Pontes Fulas, naqueles rios, montavam em segurança, picavam a estrada para nós irmos. De modo geral, como tu te recordas, encontrávamos assim umas minas, eram detectadas umas minas, houve uma vez uma emboscada e coisa ligeira. Isto era um dos trabalhos que nós tínhamos de incumbência, fundamentalmente quando estávamos em Bambadinca. Mas